ao Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, nós vamos ler o versículo 10 ao versículo 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10 ao versículo 12, diz o seguinte: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Pode sentar aqui. Vocês sabem de quem esse texto está falando, né? Bem? Mas está no Velho Testamento. Como é que vai falar de Jesus se está no Velho Testamento? Esse texto é um texto profético que fala do sofrimento de Jesus, né? E antes de eu continuar aqui, eu quero explicar por que eu estou aqui nessa noite. Na realidade, quem estaria aqui era a irmã Adalzira, mas ela teve um probleminha de saúde e ela estava entre uma gripe e entre um princípio de asma. Então ela ficou assim muito preocupada de estar aqui e começar a ter uma tosse que não parasse, e aí pediu para que nós assumíssemos, né? Então, por causa disso, quero que vocês orem pela irmã também, para que Deus a abençoe ali e traga o descanso que ela precisa. Mas esse texto fala de Jesus, com certeza. É um texto profético que fala do sacrifício de Jesus por nós, por todos nós. E eu lembro quando eu era já adolescente, já saindo para a juventude, eu fazia parte de um grupo lá em Curitiba que evangelizava judeus, saía para evangelizar judeus. E o judeu é um povo difícil de ser evangelizado, porque eles têm traumas da história das cruzadas e de uma série de coisas que aconteceram na história da humanidade, e da perseguição que aconteceu a eles, e muitas das perseguições que aconteceram foram com a desculpa de que eles haviam crucificado Jesus Cristo. Então, por conta disso, Jesus sendo judeu, né, e eles sendo judeus, eles tomaram se distanciaram, e até hoje, eles não creem em Jesus como o Messias. Rejeitaram Jesus lá antes e continuam rejeitando até hoje a Jesus como Messias. Mas quando eu fazia parte desse grupo, havia um missionário, que a gente chamava ele de tio Bob, que ele não se contentava em ir nas casas dos judeus para evangelizar, mas ele também ia dentro da sinagoga. E nas sinagogas, normalmente há um lugar para os homens ficarem, as mulheres ficarem, né, ao pátio dos homens, ao pátio das mulheres, e ele entrou lá no pátio dos homens, e ele começou a ler em voz alta, porque os judeus também fazem isso, começou a ler em voz alta Isaías 53. E ele leu
o texto, estava lendo todo o texto de Isaías 53, e aí um rabino chegou para ele e falou assim: o senhor não é judeu? Ele falou: não, eu não sou judeu, mas eu amo os judeus. Mas o texto que o senhor está lendo não pode ser lido aqui dentro. Ele falou: por quê? Porque esse texto é do Novo Testamento, e os judeus não acreditam no Novo Testamento. E o tio Bob virou para ele e falou assim: mas eu estou lendo o Velho Testamento. Eu estou lendo o texto de Isaías 53. E aquele rabino parou e ficou perplexo, porque ele nunca tinha prestado atenção nesse texto, mas ele reconheceu, na leitura do texto, que o texto falava a respeito de Jesus. Com isso, aquele rabino, eu não sei dizer para os irmãos se ele se converteu, mas houve um grande choque. Ele teve um tempo lá conversando com o tio Bob, mas ele tomou um choque muito grande por conta disso, porque esse texto falava de Jesus. Mas esse texto fala de sofrimento, e fala de um tempo, já o texto que nós acabamos de ler, ele fala de um tempo já de Jesus ter oferecido a sua vida, e o contentamento dele, principalmente no versículo 11, por causa do resultado que esse sofrimento trouxe para o mundo. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ficará satisfeito. Enquanto eu estava orando para conversar com vocês hoje à noite, veio a mim a história de vários homens de Deus que foram chamados por Deus, que foram levantados por Deus e que passaram por situações na sua vida em que sofreram, pagaram um preço alto, mas no final eles viram a bênção de Deus se concretizar por causa do preço. E Jesus Cristo, sem dúvida, é um desses homens. Mas nós encontramos aqui na Bíblia a história de José. Vocês lembram da história de José? A maneira como ele foi chamado por Deus, a maneira como o Senhor falou com ele, né, através de sonhos, de que ele seria uma pessoa importante dentro da nação e traria benefícios para a nação. E José tem 2 sonhos, e ele era rejeitado pelos irmãos por conta de que o pai dele o amava mais do que os outros irmãos e dava preferência a ele, e ele sonhava, e os irmãos ficavam chateados com ele. Por conta disso, eles o pegaram numa determinada situação, eles tiraram a sua roupa bonita, encheram-na de sangue e enviaram para o pai dizendo que ele havia sido morto. Mas ele não foi morto, ao contrário disso, ele foi vendido para os ismaelitas, uma tribo de ismaelitas que o levaram ao Egito, e aí lá no Egito ele foi vendido como escravo. E aí a gente pergunta, mas como alguém que tem uma palavra de Deus no seu coração, um chamado de Deus, algo que diz que ele vai ser importante na vida da nação, pode acontecer isso? Deus errou? Deus mentiu para ele? Que história é essa? E aí então José é vendido por um homem chamado Potifar, que era um dos grandes dentro do ministério de Faraó, né? E ali ele passa um tempo, depois de chegar lá como um simples escravo, ele consegue fazer as coisas tão bem, abençoar tanto a vida daquele homem, que aquele homem o coloca como um administrador dos seus negócios, de todos os seus negócios. Ele era honesto, ele era trabalhador e ele era organizado.
Então, por conta disso, Potifar o vê como um segundo na sua casa. E está indo tudo muito bem. A Bíblia, o texto da Bíblia lá em Gênesis, que fala dessa história, diz que tudo quanto José colocava a mão fazia prosperar. Então ele era bênção. Mas essa não era a bênção que Deus queria fazer através da vida de José. Ele, num determinado momento, ele, segundo a Bíblia mesmo, é um jovem formoso, bem apresentável. A mulher de Potifar começa a se engraçar para o lado dele. Achou ele bonitinho, e aí devia fazer isso com outros servos. Começa a se engraçar e ele começa a fugir, começa a escapar. Numa determinada situação, ele fica com as roupas, ela fica com as roupas dele na mão, porque não tinha mais ninguém, o marido não estava em casa, e aí então dá a impressão de que ele a havia atacado, e por ela ter resistido, ele fugiu e largou a roupa nas mãos dela. Então o que aconteceu? Ele é levado, ele é lançado numa prisão, e a Bíblia apresenta aquela prisão como um lugar de que, quando alguém entrava ali, não saía mais, só saía dali morto. E ali na prisão, José prospera dentro da prisão. É possível isso? É possível isso? Para José não foi difícil, porque ele era um homem onde tudo que ele colocava a sua mão fazia prosperar. E ele abençoava quem estava ao seu redor. Era um homem de Deus, um homem que tinha visões de Deus, que tinha sonhos de Deus no coração. E ele podia, Deus lhe dera o dom de interpretação de sonhos. E os prisioneiros que estavam lá confiavam em José também e traziam para ele os seus sonhos, e ele sempre liberava uma palavra de Deus para aqueles homens. E nisso chegaram dois servos de Faraó, um copeiro e o outro padeiro, chefe. Todos dois foram presos. E os dois, na mesma noite, sonharam um sonho, falando a respeito de Faraó, do relacionamento deles com Faraó. E para o copeiro, a interpretação foi de que a vida dele seria restaurada e a posição dele seria restaurada. E para o padeiro, a vida dele seria ceifada, ele seria morto. E aconteceu exatamente o que José falou. José estava ali naquela prisão para ficar o resto da sua vida. Mas por causa daquela interpretação, houve um sonho terrível que Faraó teve. E aí então José foi chamado, o copeiro se lembrou de José, ele foi chamado até a presença de Faraó, interpretou o sonho, e não somente interpretou o sonho, mas como mostrou um caminho de prosperidade, para que quando aquele sonho, a parte ruim daquele sonho se cumprisse, toda a nação do Egito, bem como toda a nação de Israel, que viria depois dele, fosse abençoada. E aconteceu. O que aconteceu? José se torna o governador do Egito, o grande administrador do Egito, o segundo homem na hierarquia do Egito. Acima dele somente o faraó, somente o rei. Então, vejam bem, queridos, um homem que tem um sonho e passa por um tempo de uma prova terrível. Quando é que ele poderia imaginar que seria colocado naquela posição? Quando é que ele poderia imaginar que Deus o faria ser alguém tão importante? Ele imaginou desde o princípio. Por quê? Porque ele creu na palavra que Deus havia lhe dado. Amém? Temos Moisés também. A história de Moisés é uma história tremenda também. Num tempo em que o faraó, e agora já depois de José ter morrido, a nação de Israel havia crescido dentro do Egito, era uma nação escrava, e que por causa
do seu crescimento estava incomodando o faraó. Então o que o faraó manda fazer? Cada criança, cada menino que nascesse seria morto. E Moisés nasce justamente nesse momento, nesse contexto. E a mãe dele o esconde num cesto, e ele ele é levado pela irmã num lugar onde a irmã de Faraó tomava banho. E a irmã de Faraó olha para aquela criança, se apaixona por aquela criança, e a leva e a toma para ser o seu filho de criação. Mas, como ela era uma mulher jovem, que não havia se casado, ela chama a própria mãe de Moisés para ser a ama, a cuidadora de Moisés. E durante o tempo em que Moisés esteve com a princesa, ele recebeu o ensinamento dos egípcios e também dos judeus. A palavra de Deus veio ao coração de Moisés. Ele sabia que sobre ele havia um propósito tremendo. E quando ele chega a uma determinada idade, ele pensa: agora a minha hora chegou, agora que eu vou libertar o povo de Israel, e mata um egípcio, e por causa da morte desse egípcio ele tem que fugir para o deserto, e durante 40 anos ele fica no deserto, fica sem nenhum contato com a sua nação, sem nenhum contato com as outras pessoas. Cessou-se o plano de Deus sobre a vida de Moisés? Não. Numa visão de uma sarça ardente, Deus fala: você vai ser o libertador do meu povo. E Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, né? E a gente conhece a história do Mar Vermelho, o tempo de deserto, né? Até a entrada da terra prometida. Moisés está ali cumprindo os propósitos de Deus. Ele só não entrou na terra prometida por ter desobedecido a uma ordem de Deus. Então, Moisés é outro homem que, diante de uma palavra de Deus, ele andou nos caminhos do Senhor e foi fiel em cumprir aquilo que Deus havia dito. Mas ele passou pelo sofrimento do deserto. O outro homem que nós encontramos aqui na Bíblia, outra história de um homem, é Davi. Tremenda a história de Davi. Davi cuidava de ovelhas. E quando o Senhor rejeita Saul para ser rei de Israel, quando Deus diz que Saul não tem por que ser, porque era homem rebelde, não fazia aquilo que ele mandava, Deus encontra Davi justamente cuidando de ovelhas. Era o serviço mais rejeitado pelas famílias. E a gente tem uma história muito interessante que diz que Samuel foi para ungir um rei. E aí Deus disse que era para ele ir à casa de Jessé para ungir o rei. E quando Samuel chega lá, vem o primeiro filho de Jessé, Eliabe, e Samuel diz: certamente é este o homem. E Deus diz: não, não é esse. Porque Deus não vê como vê o homem. Deus não vê a aparência, Ele vê o interior. Ele conhece o interior. E aí passaram todos os filhos de Jessé, e Deus disse: nenhum deles. E aí Samuel fica assim: mas Senhor, o Senhor mandou eu vir aqui para ungir um filho de Jessé. Passaram todos os filhos, e o Senhor diz que não é nenhum desses. Aí ele pergunta para Jessé: acabaram-se os seus filhos? E Jessé responde: não, tem umzinho lá, está cuidando das ovelhas, está lá, largadinho lá. E aí Samuel diz para Jessé: traga-o aqui, porque nós não comeremos sem que ele esteja presente. E quando Davi chega, o Senhor fala para Samuel: é este é o meu escolhido. E Davi vem, é ungido, um homem franzino,
novo, adolescente ainda, devia ser magrinho, né? Porque depois ele tem quando ele vai se encontrar com Golias, Saul lhe dá a armadura e a armadura fica desajeitada no seu corpo, né? Mas Deus disse: é este o homem. E aí a Bíblia mais na frente diz que este era Davi, o homem segundo o coração de Deus, que faria toda a sua vontade. Mas Davi, veja bem, ele foi ungido rei lá pelos 18 anos, mas a Bíblia diz que ele só assumiu o reinado quando ele estava perto dos 40 anos. Por que tanto tempo? Por que tanto tempo assim? Porque houve um tempo em que ele passou por uma prova muito grande, um tempo de ser provado pelo Senhor. E nesse tempo, ele foi perseguido por Saul, ele foi atacado pelos amalequitas, ele teve que enfrentar situações de fome, de necessidade. Ele, por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, e ele não fez porque ele temeu a Deus. E Saul mesmo assim o perseguia. E depois de todas essas situações, ele ainda foi escolhido para ser rei de Judá, porque Israel apresentou um outro rei, filho de Saul. E depois, então, de alguns anos, é que todo Israel se dobrou a Davi, e Davi foi o homem que conduziu a Israel a assumir todas as fronteiras que Deus havia estabelecido desde o início, quando disse que haveria a nação de Israel. Mas veja, o tempo de prova de Davi. Eu esqueci de dizer que o tempo de prova, que o tempo de prova de José foi mais ou menos de 13 anos. De Moisés foram 40 anos. De Davi, uns 30 anos. Então, amados, todas essas pessoas passaram por aflições terríveis, mas elas cumpriram o propósito que Deus havia estabelecido na vida delas e alegraram. E o quarto homem que nós temos a falar é Jesus. A história de Jesus é bonita, né? É até romântica. Ele nasceu numa manjedoura, né? Pobre, filho de um carpinteiro, né? A nação, olha, os poderosos esperavam um Messias que viesse em berço de ouro, e ele nasce numa manjedoura, né? Mas a história de Jesus não começa aí. A história de Jesus começa quando ele abre mão da sua glória, se torna servo, se faz servo, se submete a ser homem, e não somente por um determinado momento, mas para a eternidade. Ele deixa a sua glória, a glória de Deus, e vem viver como homem. Jesus não deixou em nenhum momento de ser Deus, mas ele não agiu como Deus enquanto esteve como homem, porque a Bíblia diz que ele viveu, enquanto viveu aqui, ele viveu cheio do Espírito Santo. Por que isso? Porque ele quis ensinar aos homens que era possível o homem viver cheio do Espírito Santo o tempo todo, e fazer com que os propósitos de Deus que foram estabelecidos para a vida dos homens se cumprissem. E ele passou por todo esse sofrimento que a gente vê aqui no texto de Isaías 53, a gente encontra na história dele, e ele morreu, e ele sofreu, mas ele ressuscita, e ao ressuscitar, ele restaura a glória dele como Deus, e vai ao encontro do Pai. Deus homem sobre nós. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes nós temos uma palavra de Deus no nosso coração, porque muitas vezes o Senhor nos diz coisas tremendas sobre o nosso amanhã, o nosso futuro, as coisas que Ele quer fazer, os projetos que Ele tem para nós, e nós esperamos, né,
que a coisa aconteça como quando nós vamos ao McDonald's, né? Entramos lá, fazemos o nosso pedido e em menos de 2 minutos vem o pedido para a gente comer. A história não é assim. Todo homem de Deus que tem uma palavra de Deus no seu coração passa por provas, passa por tempo de provas. Todos aqueles que um dia entregaram seu coração para o Senhor Jesus vão ser provados pelo Senhor Jesus. Mas, queridos, a boa notícia é que nós somos provados para sermos aprovados e não para sermos dispensados por Deus. A boa notícia é que nós podemos passar por situações em que muitas vezes nós pensamos que Deus se afastou de nós. Jesus disse isso na cruz, não disse? Deus meu, por que me abandonaste? Jesus sentiu o abandono de Deus. E olha, se Deus naquele momento não tivesse abandonado Jesus, nós hoje estaríamos perdidos. Foi necessário o abandono de Deus para Jesus naquele momento, porque senão não teria salvação para nós. Então, quando Jesus cumpriu, na cruz do Calvário, ele diz: Pai, está consumado. Eu fiz tudo aquilo que tinha para ser feito. A nossa história não é diferente da história de Jesus, amados. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas para que nós alcancemos esse objetivo final, é preciso passar pelas provas. E as provas de Deus não são provas para consumir a gente, mas para nos levar a sempre níveis maiores e nós alcançarmos aquilo que Ele quis que nós alcancemos. Deus sempre olha para a gente não para o momento do sofrimento. Ele está conosco no momento em que nós sofremos, mas Ele sempre olha para nós lá na frente, quando nós alcançamos o objetivo dele. Paulo diz, quando ele chega, e eu não quis falar de Paulo como um homem também que sofreu, que passou por aflições, mas Paulo, quando está para entregar, ele escreve lá em Timóteo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Alcancei aquilo que Deus havia proposto para a minha vida. Então, a minha palavra nessa noite para nós está relacionada a um tempo que nós passamos nessa terra e que muitas vezes resistimos a determinadas situações que enfrentamos, porque pensamos que o diabo veio sobre nós e nos roubou a alegria de Deus e nos fez sofrer desnecessariamente. Há uma teologia sendo pregada aí dizendo que o crente não sofre. Ela é mentirosa, porque Jesus diz: no mundo tereis aflições. Então, se alguma vez algum pastor chegar para você e disser: se você está sofrendo é porque você está em pecado, rejeita isso em nome de Jesus. Porque o teu sofrimento, a tua aflição, pode ter sido gerado no coração de Deus para te fazer ter a alegria maior de alcançar aquilo que Deus tinha para a sua vida. Quem é que gosta de sofrer? Tem algum masoquista aqui? Ninguém gosta. Ninguém gosta de sofrer. Mas nós somos purificados no sofrimento, nas aflições. Pedro diz lá: atende o motivo de toda a alegria ao passar por várias provações. É até estranho. Mas por quê? Porque quando nós somos afligidos por amor a Cristo, nós alcançamos uma coroa maior sobre a nossa vida. E a gente precisa lembrar o seguinte: o nosso futuro não está na terra, o nosso futuro está no céu.
onde uma coroa maior está sendo preparada para nós. É lá que não vai haver sofrimento. É lá que o Senhor vai fazer secar toda lágrima, toda injustiça, toda doença, toda aflição. Lá não vai ter isso. Mas aqui nós vamos passar por isso. Mas vamos passar com um propósito. Nós não passamos por aflições sem um propósito. Nós passamos por aflição para alcançarmos um tesouro maior de Deus na nossa vida. E vamos alcançar nessa vida, porque todos esses homens de Deus a quem eu mencionei aqui, alcançaram o seu propósito nessa vida. Foram reconhecidos nessa vida. Moisés, ainda hoje, por causa da nação de Israel não reconhecer Jesus como o Messias, Moisés é o grande profeta de Israel, até hoje. E foi por isso que Deus escondeu o corpo de Moisés quando ele morreu. Porque senão, seria que nem a Aparecida do Norte, né? Aquelas procissões dos israelitas indo para lá, vindo de todo mundo, para se render lá ao túmulo de Moisés. Não é esse o propósito de Deus. Todos os homens que eu mencionei aqui foram glorificados, receberam o prêmio em sua vida. Moisés não entrou na terra prometida. Essa foi a maior tristeza. Mas a Bíblia diz que ele viu toda a extensão da terra prometida e se alegrou nisso. Se alegrou. Ele não conquistou ali a terra prometida, mas ele viu a terra com seus olhos, seus próprios olhos. Sabe? Precisamos perceber que há coisas muito superiores para nós. Porque na realidade, a grande terra que Moisés vai receber não está aqui, ela não é física. Ela é espiritual, ela está no céu. E quando o Senhor distribuir os galardões, ele vai receber uma parte, uma terra muito mais palpável, muito mais importante, um tesouro que não se extingue, que não se perde, que os ladrões não roubam, que não há jogadas políticas para tirar. E isso está reservado para nós também, amados. Isso está reservado para nós. E é interessante a gente ver que cada um deles teve o sinal da manifestação de Deus. José, quando ele chega, quando ele vê que ele alcança, vocês sabem qual é o sinal de que a bênção de Deus, que ele havia alcançado a bênção de Deus? É quando o pai dele chega com toda a sua família para o Egito para ser cuidado, porque a promessa que Deus havia dado a José era de que ele salvaria a nação de Israel. Esse é o sinal. O sinal que que Moisés havia sido obtido sucesso na sua empreitada foi quando ele avistou a terra prometida. Ele não entrou nela, mas ele avistou a terra prometida. Davi foi outro também, o prêmio dele, a certeza de que ele havia cumprido tudo aquilo que Deus queria na vida dele, foi quando ele preparou todo o material para que seu filho Salomão construísse o templo. E Jesus? Qual é o sinal do sucesso da obra de Jesus? Qual é? Não. Não. O sinal do sucesso de Jesus somos eu e você. O sinal do sucesso de Jesus, da obra de Jesus, está aqui. Nessa noite, mais de 2000 anos depois, o sinal do sucesso de Jesus está aqui. Amém? Isso não é para dar glória a Deus? Nós somos o selo da vitória de Jesus.
Agora veja bem, queridos, se todos esses homens venceram depois de passar pelas aflições e conquistaram, e os frutos deles rendem até hoje, o que dirá daquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas? Essa noite eu queria que você chegasse para Deus e falasse para Deus: Deus, reativa os teus sonhos na minha vida. Restaura as tuas visões na minha vida. Pode ser, querido, que por causa de aflições, por causa de uma palavra contrária, até de uma maldição que foi liberada na infância, na juventude, não sei, pode ser que a sua história esteja meio interrompida porque você diz assim: não tem solução para a minha vida. Mas eu digo para você nessa noite: tem. Porque Deus não interrompe a tua história. Deus quer levá-la até o fim. Ele quer cumprir tudo aquilo que Ele falou a respeito de você. Hoje eu estava conversando com um rapaz e eu estava falando para ele justamente isso. Muitas vezes a gente dá ouvidos ao que as outras pessoas falam a nosso respeito. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que as pessoas falam a nosso respeito. Mas nós devemos querer saber, desejar saber o que Deus fala ao nosso respeito. Porque não existe interesse melhor nem maior do que o de Deus na nossa vida. Os homens podem nos derrubar, os homens podem querer o nosso fim, os homens podem querer atrapalhar os projetos de Deus, e Satanás vai fazer tudo para que nós não entendamos e não queiramos os propósitos, desistamos dos propósitos de Deus para nós. Mas Deus é aquele que sonhou os sonhos que nós temos no coração. E Ele é que estabeleceu para a nossa vida isso. Amém? Portanto, é importante que nós saibamos que o tempo presente, o que passamos, seja qual for a aflição, não passa em branco diante de Deus. Não passa desapercebido diante de Deus. Passa como prova para que nós sejamos levados às conquistas que estão preparadas para nós. Nada é por acaso. Nenhum momento da nossa vida. É claro que existem os sofrimentos e as aflições que são provocadas por causa do nosso pecado, das nossas quedas. Mas nem isso interrompe o projeto de Deus para a nossa vida. Porque com o pecado, como eu preguei no domingo, com o pecado, há a confissão e há o perdão de Deus. Mas o projeto de Deus foi escrito nos céus para nós. Tem um livro de Deus escrito, e esse livro só vai ser finalizado quando nós cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós alcançarmos. O salmista diz assim: agrada-te do Senhor. Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nada daquilo que Deus falou a teu respeito, nada vai deixar de ser cumprido se você crer que realmente o Senhor vai te levar a bom termo, a alcançar aquilo que Ele planejou para você. O único que pode impedir o estabelecimento do propósito de Deus na sua vida é você. Se você desistir de ir buscar aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você achar que Deus desistiu de você. Se você der ouvidos aos fuxicos de Satanás, se você der ouvidos a que homens e mulheres falaram a teu respeito que não bateram bem no teu coração.
Mas o que Deus fala de você é que Ele vai te conduzir em triunfo até você alcançar a vitória plena que Ele tem para você. Mas você vai passar por aflições. Jesus disse isso, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu tenho caminho para você vencer o mundo. Eu tenho caminho para a tua vitória. Eu tenho caminho para a tua conquista. Amém, querido? Olha, eu com certeza, eu não tenho ideia do que está acontecendo no teu coração nessa noite. Mas eu quero orar com você nessa noite. Eu quero nessa noite profetizar sobre a sua vida e declarar que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. E o Senhor, Ele não é mentiroso. Tudo aquilo que Ele falou e que está na Bíblia, Ele vai cumprir. E Ele não fala bobagens. Deus não fala bobagens. Ele fala a verdade. E se Ele falou a teu respeito, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a vir até aqui à frente, nesse momento. Eu quero convidar você a falar para Deus, abrir o seu coração para Deus. Quem conhece a tua história é você e Deus. Quem sabe da sua vida, nem a sua esposa, nem o seu marido sabem o que passa no seu coração. Talvez conheça alguma parte. Talvez existam amigos que saibam alguma coisa a respeito de você. Mas quem conhece a tua história é Deus. E somente Ele pode fazer cumprir as promessas dele sobre a sua vida. Então eu quero que você agora seja livre para falar para Deus o que está no teu coração. Aquilo que machuca o teu coração. Você pode dizer para Deus: Senhor, eu não acredito que haja esperança para mim. Você pode até dizer isso. E o Espírito Santo vai soprar sobre você e vai dizer: porque eu sou fiel em cumprir aquilo que eu tenho para você. Você pode dizer a verdade que está no teu coração nessa noite e receber uma bênção de Deus nessa noite, os teus sonhos serem restaurados. Sabe aquele fogo ardente que estava no teu coração, que brotou no teu coração, aquelas coisas que queimavam a sua vida, talvez lá na sua infância, e que por conta de dificuldades e por conta de palavras de maldição na sua vida, por conta de sofrimentos que você passou, você desistiu, você falou: não, isso não é para mim. Não importa a sua idade, não importa se você hoje já é quase ancião, não importa. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele quer fazer a partir de hoje. Então eu quero que você se coloque diante de Deus com o coração livre para dizer: Senhor, eu quero de volta aquilo que o Senhor tem para mim. Enquanto o Ministério de Louvor ministra sobre nós, não se atrapalhe com a ministração, não se distraia com a ministração. Leva o teu coração para Deus e diz para Ele: Senhor, eu quero hoje restauração. Eu quero hoje o que o Senhor tem para mim. Eu quero os sonhos que eu perdi. Eu quero os planos do Senhor na minha vida.
Eu quero agora, eu quero hoje. Em nome de Jesus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não desiste de nós. Muitas vezes, Deus, a gente acha que acabou. Muitas vezes nós colocamos barreira porque dizemos: Deus não está interessado na nossa vida. Mas nessa noite, Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai. Traz de volta aquilo que nós perdemos no decorrer da nossa vida, ou até mesmo aquilo que a gente abriu mão.
Quantos de nós dissemos não quero mais? Temos passado por momentos difíceis, de aflição, pensando que isso é castigo sobre a nossa vida. Não entendemos, ó Deus, que as provas estão nas aflições. Mas nessa noite, Deus, nós tomamos posse de cada uma das promessas do Senhor para a nossa vida. Nós declaramos ao Senhor nessa noite, Deus, faz queimar de novo no nosso coração a chama, ó Deus, que estava apagada. Traz teu fogo novo sobre nós. Abre os nossos olhos, ó Deus, para olhar aquilo que não enxergamos. Desperta o nosso coração, ó Deus, para perceber, ó Deus, a tua presença. Fala conosco de novo, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Querido, repita comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu me dou conta de que o teu amor por mim não cessou. Aquilo que o Senhor planejou desde os tempos eternos, o Senhor vai cumprir. Por isso agora, Senhor, eu me arrependo de ter dado ouvidos a homens, a mulheres, a autoridades, quando disseram para mim que não havia mais jeito para minha vida. Eu me arrependo, Senhor, por ter dado ouvidos a Satanás, quando ele disse que o meu Deus havia me desprezado. Eu me arrependo, Senhor, por não ter escutado a tua voz, por não ter percebido a tua presença, por não ter me dado conta, Senhor, de que o Senhor estava comigo em todo o tempo, para me levantar, para me dar forças. Perdoa, Senhor. E nessa noite eu rejeito toda palavra mentirosa, toda barreira que foi colocada na minha vida por Satanás. Eu rejeito agora toda renúncia que fiz dos teus propósitos para minha vida. E declaro, Deus, que essa noite é a noite dos sonhos do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, eu recebo de volta os teus propósitos para minha vida. Tomo posse de cada um deles, porque aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Mais forte esse aplauso, querido. Aleluia. Senhor, tomamos posse, Deus. Tomamos posse da tua vontade sobre a nossa vida. Tu és tremendo, Deus. Hoje o Senhor curou feridas nesse lugar. Hoje o Senhor restaurou saúde nesse lugar. Hoje o Senhor restaurou a bênção neste lugar. Hoje o Senhor trouxe de volta aqueles que haviam deixado o Senhor. E eu te agradeço por essa tremenda manifestação do Senhor. Em nome de Jesus, nós
declaramos a tua bênção, a tua paz, o cumprimento da tua promessa. Profetizo sobre a vida de cada um nessa noite. Cada um que está aqui, ó Deus, vai ter os seus olhos abertos pelo Senhor, para enxergar aquilo que o Senhor quer na vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetizo também que as aflições não serão barreiras para que alcancem o melhor do Senhor nas suas vidas. Para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abrace alguém que está ao seu lado e profetize sobre a vida dele.